Bom dia para você, eu já estava com saudade. Hoje nosso primeiro programa de 2016, aqui Seu Direito pela TV Câmara, que você já sabe. Pode acompanhar também pela Sky no 361.3 ou pela internet pelo caminho www.câmarauberaba.mg.gov.br. E eu não poderia, naturalmente, estar mais feliz pelo nome que nós recebemos hoje aqui em Seu Direito, que é de um promotor que esteve sempre à frente do seu tempo. Na verdade, promotor aposentado, mas eu digo sempre nosso eterno promotor em Uberaba, Dr. Geraldo Brasil. Ele dispensa comentário, mas nós vamos fazer uma breve apresentação. Ele formou-se pela Unimontes em Direito em 1962, mas já estava aí no campo jurídico desde 1960 como estagiário. Foi professor de várias universidades em Uberaba, em Montes Claros, e também concursado como professor da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. O Dr. Geraldo Brasil é casado, tem 3 filhos, 3 netos, uma boa parte dessa cria toda está aí também no campo do direito. Após aposentar-se, ele montou uma banca de advogados que vem fazendo sucesso na cidade e que atua em diversas áreas. O Dr. Geraldo Brasil foi promotor durante 18 anos, 12 anos em Uberaba e daqui não saiu mais, para nossa alegria. Dr. Geraldo Brasil, é um prazer tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Alegria minha. Dr. Geraldo Brasil, comecei dizendo que o senhor foi um promotor à frente do seu tempo, justamente porque o senhor representou o Ministério Público numa época em que o Ministério Público não era tão conhecido das massas. E hoje o Ministério Público ele tem uma credibilidade gigante, eu digo sem nenhuma pesquisa, que talvez até mais que o próprio Judiciário. Mas o senhor foi destaque, o senhor hoje seria aí esses grandes promotores que existem aí no Brasil. E foi forte no combate à corrupção. Olhando esse lamaçal que se transformou o Brasil político, administrativo público hoje, que avaliação o senhor faz? Eu acho que a situação da corrupção no Brasil é muito grave, muito preocupante e, felizmente, a instituição ministerial ou o Ministério Público vem fazendo um trabalho que pode dar orgulho a nós brasileiros. Realmente a instituição ministerial tem hoje uma estrutura para um combate efetivo à corrupção. Seria inimaginável nós vermos, até bem pouco tempo, tantas figuras importantes dentro do contexto histórico, do contexto político, do contexto empresarial, recolhidas, presas em razão de corrupção. E tudo isso é graças ao Ministério Público, que é quem procede, é quem tem a iniciativa de adotar as providências, e graças também à mão forte do Judiciário, que tem correspondido. Também o Judiciário hoje dá orgulho aos brasileiros. É evidentemente que há exceções, há juízes que não seguram bem as situações que devem segurar. Mas isso são exceções. No geral, o povo brasileiro está bem servido de Ministério Público, de promotores de justiça, especialmente, e de juízes. E o senhor acha que isso vai chegar aonde? O senhor acha que isso realmente vai ter um caráter didático para o futuro? Para empresários, para políticos, para a reação da sociedade? Ou o senhor acha que não, que vai ser combater e acontecer e eles vão buscar aí, como nos demais segmentos criminosos, buscar alternativas para continuar driblando toda essa ação? Evidentemente, a corrupção é feita através de uma associação criminosa. E como todas as associações criminosas, elas buscam saídas para continuar transgredindo e se locupletando daquilo que é indevido, no caso da corrupção, do dinheiro do povo. Mas eu creio que o momento que nós vivemos com essas ações de combate à corrupção é um momento preciosíssimo para o Brasil e para os brasileiros. Creio que, doravante, os corruptos irão pensar 2 vezes antes de praticarem atos que vinham praticando de forma tão aberta, tão despreocupada. Hoje eu creio que quem se dispuser a corromper ou a ser corrompido, irá realmente ponderar os riscos que estão correndo. E eu creio que essa nova safra de procuradores da República, ou seja, de promotores
da República, uma safra muito boa, digamos assim. E são pessoas que estão comprometidas com esse combate, que não se amedrontam, porque nós temos que convir que esses elementos que estão na linha de frente deste combate à corrupção estão certamente sofrendo grandes pressões. E o que temos visto é que esses elementos, esses homens promotores, não têm se abatido e têm levado avante todas as suas propostas, cavando fundo para buscar os elementos probatórios para botar essas pessoas todas efetivamente na cadeia, porque lá é o lugar de onde elas devem ficar para pagar pelos seus crimes. E eu acho que o pessoal, nosso telespectador vai se lembrar muito bem, mas entre tantas atuações marcantes do senhor, uma no campo político foi a sua atuação que culminou aí nas condenações do ex-prefeito Wagner do Nascimento. Isso te faz ter vontade de, no momento atual, pensar por que eu não estou lá no Ministério Público, ou te dá aquele orgulho? Não, eu já fazia isso quando quase ninguém fazia. Eu já estava atento. Eu devo dizer que eu não me orgulho de ter conduzido o processo contra uma administração que estava carcomendo o patrimônio de Uberaba. Eu preferia não ter sido necessário fazer o que eu fiz, mas entendo que naquele momento era imprescindível a ação de uma instituição que, embora não de forma tão expressa, tão clara como a hoje, tinha já o dever de combater isto. Afinal de contas, se rapinava o patrimônio do povo de Uberaba. E foi um momento que eu acho importante para a nossa cidade, para a nossa região, porque com aquelas ações também do Ministério Público, aqui eu presto uma homenagem a um grande juiz que atuava na época, Mauro José de Souza. Doutor Mauro, ainda entre nós, né? Graças à atuação de quem combateu aqueles fatos, poupou-se, economizou-se muito dinheiro que poderia ter saído pelo ralo da corrupção em Uberaba. E o resultado não foi talvez o que nós esperávamos, mas em termos de punição, tão somente de punição. Mas acho que ficou a lição, acho que ficou o exemplo, e disto eu me orgulho, de ter podido atuar numa situação que reclamava uma atuação firme, uma atuação forte. Desta atuação realmente eu me orgulho. O doutor Geraldo Brasil, eu acho que não vai discordar de mim, também era o terror do jogo do bicho. Quando o jogo do bicho tinha uma expressão forte, né? Hoje talvez isso esteja menor, e também quando não se falava, quando não era assim tão forte o conceito de direitos humanos, o senhor já teve algumas dificuldades com policiais, no caso foi chamado assim, aquele que defende bandido, porque foram várias ações que surgiram através do seu trabalho com relação a abusos praticados no ofício policial. Isso te rendeu muitos dissabores, tanto na questão, né, de ações na área política, como na área policial, direitos humanos, criminal, de forma geral? Você colocou duas questões. Primeiro, o jogo do bicho. Na época, embora o jogo do bicho pareça algo inofensivo, de somenos inofensivo, sim, naquela época o jogo do bicho trazia consigo uma carga imensa de corrupção policial. Então, era isto que mais me impulsionava no combate a essa contravenção. E como envolvia realmente uma alta dose de corrupção policial, eu tive muitos dissabores com isto. Mas acho que o combate foi válido e, na medida do possível, eu consegui conter a situação, eu representando o Estado acusação, o Estado buscando evitar que o crime, no caso a contravenção, se eternizasse na cidade. O segundo questionamento seu foi com relação ao meu posicionamento de defesa dos direitos das pessoas.
Realmente eu sempre pensei que, por pior que seja o delinquente, o Estado, através dos seus agentes, não tem o direito de espancá-lo, de torturá-lo. E tanto é que assim eu pensava que tive que proceder contra todos os policiais que, de alguma forma, tinham transgredido os direitos desses presos. Eu entendo que, uma vez dominado o preso, se há necessidade de alguma força para dominá-lo, uma vez dominado, cessou aí o direito do Estado botar a mão neste preso. Ou seja, torturar. Torturar. E na época, quando eu cheguei aqui, em 82, era comuníssimo tortura. Eu tive oportunidades de receber questionamentos de presos serem, ou suspeitos serem levados para fora da cidade, para usar arrabaldes para os canaviais, e lá submetidos a terríveis sessões de tortura. Evidentemente, eu não tinha o direito de silenciar, de me aquietar diante de uma notícia dessa. E por isso eu tive que proceder contra vários policiais. Sempre aplaudi, sempre fui solidário com os bons policiais. E hoje ainda carrego comigo a convicção de que para combater o crime não é necessário truculência, não é necessária violência. Os bons policiais fazem o seu trabalho de forma tranquila, conduzem os delinquentes, os suspeitos, até as barras dos tribunais, os tribunais os condenam, sem a necessidade de violência. E com tudo isso, o senhor chegou a ser ameaçado de morte? O senhor teve medo em algum momento? O senhor recebeu proteção para você ou para sua família? Houve momentos muito difíceis na minha estada como promotor em Uberaba. Na época que eu sustentava a ação contra a administração do município, eu sustentava paralelamente uma acusação contra diversos policiais, alguns muito poderosos. E essa conjunção dessas duas frentes trouxeram para mim e para minha família momentos de dificuldade. Você me perguntou se eu precisei de segurança. Eu nunca pedi segurança para mim. Houve um momento em que a Procuradoria-Geral, ou seja, o órgão superior do Ministério Público, constatou que eu estava em xeque, que a minha vida e a da minha família estavam em xeque. E determinou que a Polícia Militar mantivesse uma vigilância sobre mim. Isso sempre me incomodou, naquele período me incomodava muito, porque eu sempre me considerei, apesar de ter um cargo de relevância na época, eu me considerava um cidadão comum. Então eu ficava incomodado de eu ter, durante 24 horas na minha casa, 2, 3 policiais cuidando de mim e de minha família. Uma liberdade vigiada. Enquanto outros cidadãos estavam em risco, em xeque, e ninguém cuidava deles. Então, logo que a situação amainou, diminuiu a pressão, eu pedi à Procuradoria que dispensasse essa vigilância e continuei o meu trabalho normalmente. Mas em algum momento o senhor teve medo? Não, hoje, quando eu avalio a minha atuação naquele período, eu acho que a consciência do dever me tornava um pouco inconsequente. Eu achava que eu tinha que fazer, que o risco era inerente à minha função, que eu sabia disso quando eu assumi a função de promotor de justiça e levava avante as tarefas que eu entendia necessárias e imprescindíveis. Além disso, o senhor, eu te vejo como um promotor que foi um promotor operacional, numa época em que também isso não era muito comum. O senhor nunca foi o promotor do gabinete. O senhor ia à rua, o senhor saía a campo, o senhor ia lá olhar. Como é que o senhor arrumava tanto tempo? O senhor levava trabalho para casa? Quando se quer, se faz o tempo. Eu sempre trabalhei muito e sou de um período em que o judiciário funcionava, o Ministério Público funcionava. Tenho que reconhecer que hoje há um volume muito maior de processos, mas naquela época também, considerando-se o tamanho da nossa estrutura, havia um volume considerável de trabalho e fluía normalmente. Todos nós trabalhávamos
de manhã no fórum, chegávamos lá no máximo às 8 horas, saíamos ao meio-dia, a 1h nós estávamos de volta iniciando as nossas audiências e ao final da tarde, início da noite, saíamos com alguns processos para trabalharmos à noite. Então, ganhava para trabalhar meio-dia, como é hoje? Ganhávamos a mesma coisa que os de hoje. A jornada meio-dia. Ganhávamos, aliás, muito menos, porque nós não tínhamos algumas benesses, digamos assim, de caráter questionável que os nossos colegas hoje recebem. Por exemplo, eu fui promotor eleitoral durante toda a minha vida funcional, nunca recebi um res por este trabalho de promotor eleitoral, mas era da minha atribuição e eu fazia. Então, respondendo o seu questionamento, o tempo nós fazíamos. Quando era necessário, eu saía para fazer algumas inspeções, algumas diligências. Por exemplo, eu visitava o presídio pelo menos uma vez por semana. Me lembro perfeitamente. Pelo menos uma vez por semana. Isso gerava uma insatisfação de algumas pessoas que não gostavam da presença do promotor no presídio. Mas era da minha atribuição, era do meu dever fazer isso e eu fazia. A gente vai para um breve intervalo, eu não vou gastar muito tempo falando não, e a gente já volta com o doutor Geraldo Brasil. No próximo bloco nós vamos falar mais um pouquinho de Ministério Público, mas vamos falar também de um assunto que assusta e incomoda e preocupa a todos nós, que é a questão da segurança. Eu já volto. Nós estamos de volta com Seu Direito, o primeiro deste ano de 2016, que com muito prazer recebe aqui o promotor de justiça aposentado, advogado atuante em Uberaba, doutor Geraldo Brasil. Doutor Geraldo Brasil, eu preciso te perguntar mais duas coisas, pelo menos com relação à sua carreira no Ministério Público. A primeira delas, eu quero saber se, com tanto trabalho, com tanta polêmica, se o senhor se arrepende de alguma coisa, de alguma atuação, o senhor faria diferente hoje? Não, eu já fiz chamemos de exame de consciência algumas vezes e nada que eu fiz, se a oportunidade eu tivesse, faria de forma diferente. Acho que eu fiz o que era devido, da forma devida, sem excessos, sem estrelismo e este foi o dever que eu tinha que cumprir e procurei cumpri-lo da melhor forma possível. Por outro lado, também considerando todas essas características que eu te disse na pergunta anterior, eu não sei se a palavra seria orgulho, mas também olhando pela sua trajetória no Ministério Público, o que o senhor pensa assim, se eu tivesse feito só isso, teria valido a pena? Eu sei que é difícil eleger uma coisa, mas como o senhor diz, não, aqui eu contribuí com a sociedade e essa é a que me dá mais orgulho profissional. Tem alguma? Não, Gê, acho que não. Eu acho que o conjunto do meu trabalho não teria um fato de destaque. É claro que eu tive alguns momentos que talvez hoje fossem muito destacáveis, mas eu encarei-os sempre como eu tenho que fazê-lo e fazê-lo da melhor forma possível. Então, eu não destaco nada. Doutor, a gente falou agora da questão da segurança, né? O senhor inclusive disse a gente que hoje todo mundo está precisando de proteção, na verdade, né? Qual que é o caminho para a gente voltar, a gente resgatar minimamente a segurança, ter tranquilidade de deixar o filho sair e poder dormir de noite? Eu acho que falta, para termos segurança, falta especialmente responsabilidade dos gestores públicos. Falta a eles a consciência de que o Estado tem o dever realmente de garantir a segurança do cidadão. Eu acho que segurança se faz com um aparato de prevenção dos crimes e nunca se teve tanta condição de se buscar prevenir o crime como se tem hoje. Temos toda uma tecnologia à disposição das polícias, mas em compensação nós temos uma polícia com remuneração que eu considero pífia. Acho que o policial poderia e deveria ganhar muito melhor do que ganha. Vejo um contingente em todas as polícias pequeno,
Basta dizer que nós já tivemos em Uberaba, ao que consta, 800 homens da Polícia Militar. Hoje nós temos menos da metade disto, quando a cidade possivelmente neste período dobrou o próprio IBGE mostra a sua população. Então falta responsabilidade dos gestores públicos. Eles têm que se comprometer efetivamente de garantir a segurança dos cidadãos. Doutor, a gente está aí na questão da saúde perdendo a guerra para o mosquito. Sim. No crime, a gente está perdendo a guerra para o crime organizado. Hoje já se fala em integrantes de organizações criminosas pesadas em Uberaba, e inclusive eles fazem concurso, eles entram na polícia. Isso te preocupa ou o senhor acha que isso é conto de fada, não existe? Não, existe sim, inquestionavelmente existe. Outro dia houve uma festa num clube social, onde os que lá compareceram viram um cidadão de aspecto, ao que consta, meio estranho, com alguns outros elementos caminhando sempre na sua lateral ou retaguarda, e aquele cidadão, ao que consta, era um chefe de uma facção criminosa poderosa, dada ao tráfico de entorpecentes, e que está frequentando a fina flor do que há em termos de eventos sociais. Então, eu creio que nós temos realmente elementos no nosso meio que representam um perigo concreto, um perigo real, porque o crime organizado não respeita igreja, escola, ninguém, não respeita fronteiras, não respeita instituição. Eles querem ganhar, amealhar o maior número de riquezas possíveis, e para isso o Estado precisa dar a resposta. O senhor falou no uso da tecnologia para os organismos de segurança, que facilita. Por outro lado, o brasileiro usa muito, é um dos campeões do mundo no uso de internet, por exemplo. O senhor acha que a internet ela também influi negativamente quando o cidadão abre a vida dele, né? Ele esquece daquilo que o mundo inteiro está vendo, ou não? Isso é paranoia? Não, não é paranoia, não. Eu acho que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que postamos na internet. Muitas pessoas se expõem, se colocam em risco porque escancaram sua vida nas redes sociais. Então a internet é um instrumento de grande valia para a sociedade, isso é inegável, mas é um instrumento que deve ser utilizado com parcimônia. Por outro lado, também na internet, o Estado encontra meios de pescar muitos criminosos, porque muitos deles também se expõem, narram suas aventuras, seus feitos através das redes sociais, e isso o Estado, através dos seus órgãos, pode começar a coletar, a colher isto e juntar com fatos outros, o que nós chamamos de inteligência policial, através dessa inteligência começar a desmontar essas organizações, esses grupos criminosos. Doutor Geraldo Brasil, o senhor fala de organismos de segurança, que tem que ter aí políticas públicas, investimentos e tudo. Diante da ineficiência constatada, alguns municípios, Uberaba está nessa relação, eles estão aí caminhando para transformar as guardas municipais, para transformá-las em organismos de defesa social, não, de segurança pública mesmo. O senhor me parece que caminha na direção contrária, o senhor não aprova essa iniciativa. Eu não acho válida a ideia de transformar a Guarda Municipal em força de segurança. Acho que a Guarda tem o seu papel. No caso da nossa, eu conheço bem, que eu participava da administração pública quando ela foi criada. Eu acho que o seu papel é bem cumprido, apesar da precariedade com que ela é conduzida. Nós temos um contingente também muito pequeno, temos uma remuneração também quase que vergonhosa. Então, não será transformar a Guarda Municipal em organismo de segurança, em veículo de segurança pública, que nós iremos, com isso, diminuir a criminalidade. Acho que a Guarda cumpre bem o que lhe é determinado pela lei, e entendo que não é com mais um organismo de
de segurança pública que nós iremos diminuir a criminalidade. Ao invés de criar uma polícia municipal, nós devemos investir nas várias. O Brasil é um dos países que tem mais polícias. Então devemos investir nas polícias que nós temos, capacitá-las, instrumentalizá-las e exigir que elas cumpram o seu papel. Isso será feito naturalmente se nós fornecermos as diversas polícias, a polícia militar, polícia judiciária, as polícias rodoviárias, a polícia federal, se nós fornecermos a elas instrumentos dos quais elas necessitam, certamente elas darão conta do recado. Doutor, mas conhecendo a situação do Brasil, como o senhor naturalmente conhece, informado que é, sabendo todos nós, o senhor, por força do ofício que exerceu, da corrupção latente, sabendo da má vontade política, quer dizer, a fórmula está aí. O senhor acredita que isso vai se resolver ou a segurança pública vai ser o grande problema do Brasil por muito tempo e esse caldeirão vai ferver mais ainda? Eu acho que a segurança já é um problema muito sério e a perspectiva disto melhorar a curto prazo é duvidosa, mas acho que as forças vivas da sociedade têm que começar a se mobilizar para pressionar quem de direito para que resolva esse problema. Eu sei que é muito complexo reduzir a criminalidade, não é algo que se reduza de um momento para outro. Até porque já se fala que meninos razoavelmente bem criados, eu digo meninos e meninas, porque a participação da mulher no crime hoje também é grande, né? Eles já estão achando tudo tão fácil que começa a delinquir, quer dizer, precisa de uma droga, então vou roubar um tênis ali porque a polícia não vai prender, não tem polícia. Realmente essa história de a perspectiva de uma não punição é um dos estímulos à criminalidade. Mas a discussão da criminalidade é algo muito mais complexo do que o que nós estamos falando aqui. Nós temos fatores múltiplos que impulsionam a criminalidade. Eu costumo dizer que nós temos que começar a investir efetivamente nas famílias, investir efetivamente na educação, investir efetivamente na ocupação das nossas crianças. Por exemplo, nós temos N escolas que ficam finais de semana fechadas. Por que não abrirmos estas escolas nos finais de semana e colocarmos as crianças do bairro para praticar esporte, para praticar leitura, para praticar teatro, para aprender música e tantas outras coisas? Abraçar essa molecada. Ao invés de deixá-las à mercê do crime, porque criança que não tem ocupação vira aviãozinho, infelizmente é isso. Então, ao invés de deixarmos as nossas crianças à mercê dos riscos de começarem a trilhar o caminho do crime, poderíamos dar-lhes ocupações. E esse é apenas um exemplo que me ocorreu agora trazer aos telespectadores. Podemos fazer muita coisa para diminuir a criminalidade. A prisão, pura e simplesmente, não é a solução. Definitivamente não é a solução. Até porque, como todos nós sabemos, os cárceres, as cadeias, as penitenciárias são verdadeiramente, vou usar uma expressão comum, corriqueira, universidades do crime. Talvez circule na nossa penitenciária de Uberaba, assim como em todas as outras do Brasil, mais drogas lá dentro do que aqui fora. Quando se dá uma batida nas diversas unidades das penitenciárias, se recolhem mais telefones celulares do que se recolheriam nas casas das pessoas. Então, isso é uma prova de que a sociedade precisa, e vejam isso que eu vou dizer, a sociedade precisa buscar, a sociedade como um todo, e aí a nível universal, buscar uma outra forma de punir. A cadeia, além de não... Ultrapassada. Totalmente. Além de não ressocializar, ela piora os elementos que por lá passam. Nós temos nas cadeias um número avultado de pessoas que entram lá sem periculosidade alguma
e saem de lá extremamente perigosas. Basta que vejamos o índice de reincidência, ou seja, de pessoas que deixam a cadeia e voltam a praticar crimes. Supera 70%. Crimes piores, normalmente. Alguns casos, mais de 80% dos que saem das cadeias voltam a praticar crimes, quase sempre, como você acaba de dizer, mais graves, de maior gravidade. E a gente investindo na escola do crime. Pois bem, e a sociedade paga um preço altíssimo para manter os cárceres, para manter as penitenciárias. Receberam, né? Forte, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com o senhor, mas Félix, segura aí que eu preciso fazer 2 outras perguntas. O senhor falou 4 minutos? O senhor tem 4 minutos. Nossa, o senhor tem 3 minutos. Da sua passagem por administrações públicas, por administração pública, foi difícil essa decisão, sair ali do Ministério Público combatente e estar numa administração pública? E outra coisa, o senhor já foi candidato. Eu te pergunto, o senhor desistiu da carreira política? Por quê? Sim, da carreira política desisti. Eu não deixo de ser político. Sim, todos nós. Mas disputar eleições, fazer busca de cargo público, não. Por quê? Por quê? Porque eu concluí que a política não é a minha praia. A política partidária não é a minha praia. Eu concluí, infelizmente, que aqueles que têm uma conduta ou uma postura semelhante à minha tem extrema dificuldade de alcançar o poder. Principalmente porque as campanhas são financiadas? Especialmente por isso. Os financiadores de campanha não investem em pessoas que se apresentam como independentes, que, se eleitas forem, não rezarão conforme as suas cartilhas. Que a gente chama de rabo preso. Então, isso eu senti em 2 campanhas as quais eu disputei e concluí que não é a minha praia. Por isso eu prefiro trabalhar, fazer política a meu modo, procurar, dentro do possível, abrir a mente das pessoas para que aprendam a votar. Esse é o grande câncer da sociedade brasileira. A grande responsabilidade nossa. Se coopta as pessoas, especialmente as pessoas menos esclarecidas e mais carentes. Nós vivemos na última eleição o maior evento de compra de votos que já talvez a humanidade conheça. Através dos pseudos programas sociais se comprou votos. Eu acho que as eleições brasileiras acabam não sendo legítimas porque, além deste fator de indução das pessoas a votar pela necessidade, ainda se pratica um verdadeiro, vou usar também a expressão como estelionato eleitoral. Mas se prometem coisas que efetivamente não vão ser cumpridas e se induz as pessoas a acreditar que aquilo será efetivamente realizado. Nós temos esses exemplos mais recentes da política brasileira, onde, e eu costumo dizer, a eleição de quem está na presidência foi legítima, ela não pode sair porque a eleição foi legítima. A eleição não foi legítima porque foi alicerçada em mentiras. Daria impeachment na sua leitura? É caos? Não, o impeachment não, mas pode tirá-la de lá através de instrumentos outros. O impeachment dá porque, eu não queria nem, talvez não fosse o caso de discutir isso aqui, mas nós temos crimes de responsabilidades que foram praticados e o impeachment é instrumento previsto na Constituição. Então, não é golpe. Quem diz que é golpe sabe que está mentindo, está tentando induzir a opinião pública a se revoltar contra isso. Esse é, Geraldo Brasil, nosso orgulho. Cada vez gosto mais. Eu ia te perguntar o segredo dessa... Eu acho que ele está pondo botox, mas ele disse que não, porque eu te conheço com essa cara há 30 anos, doutor Geraldo. Você já sabe, você pode falar conosco pelo seu direito, @câmarauberaba.mg.gov.br. Se preferir ligar, pode ligar, fala com a Claudinha pelo 3318-1767. Doutor Geraldo Brasil, suas considerações finais. Prazeraço te receber aqui, volte mais vezes. É só registrar a minha alegria de estar com você e estar tendo a oportunidade de falar aos uberabenses, às pessoas desta região, às quais eu tenho imensa gratidão pelo respeito que eu sei que um grande número de pessoas tributam a mim. E
Isso faz com que eu goste cada dia mais dessa terra que eu escolhi para viver. A gente volta na próxima semana. Um abraço para você.